Um princípio básico que eu venho defendendo aqui há bastante tempo e que vejo que de vez em quando ainda aparece uma pessoa ou outra não entendendo uma questão muito simples, que é o seguinte: o bandido, o ladrão, o pilantra, o cínico sem caráter, o psicopata, esses caras normalmente eles se encontram em condições em que eles têm tempo para ficar pensando e muitas vezes já roubaram o suficiente para ter dinheiro para ficar corrompendo mídias e tudo que você puder imaginar em volta, para poder criar situações e te convencer de coisas que você jamais imaginaria. É como se eu estivesse reconhecendo aqui: nós estamos em desvantagem. Não dá para você ficar imaginando, ou sequer não se permitir a ficar imaginando, que os caras não vão fazer coisas absurdas e que eles não têm capacidade para isso. É normal que todo ser humano olhe o mundo com os próprios olhos. Essa frase é uma metáfora para demonstrar que uma pessoa honesta tem maior dificuldade de reconhecer que o outro é desonesto. É claro que depois que você descobre também, aí às vezes até as pessoas vão do 0 ao 1000 em 2 segundos e aí começa a chamar o cara de ladrão, bandido e lá vai outras coisas. Mas acontece que se você não faz, se não fica planejando artimanhas ali, criando situações, estratagemas, se você tem que trabalhar, estudar, cuidar da sua família, cuidar da sua vida, você não tem tempo para ficar criando armadilhazinhas, situações para tentar derrubar o outro. Isso quem faz são os caras, principalmente lá envolvidos na política e em alguns outros casos que às vezes o cara tem um cargo ali público e consegue ali mais fazer política do que o trabalho dele. A gente sabe de quem eu estou falando, aqueles caras de 3 letrinhas que eu vivo citando aqui. Não só eles, muitos outros. E não todos também, vou saber quais, quando, como. A gente imagina. A gente, no máximo, eu costumo brincar o seguinte, que as notícias que vêm de Brasília, eu duvido até quando elas são boas. Ou de Brasília, ou da prefeitura que você está, do estado que você está. Você tem que olhar sempre com um olhar meio desconfiado ali, tentando descobrir o que pode estar por trás, quais são os interesses, quem vai sair ganhando o que com aquilo. Então, fazendo um comparativo aqui para você, se a minha mão fosse um polvo, e acredite, o nome daquilo que o polvo tem são braços. Eu não sabia disso, fui pesquisar para ter certeza, achei que pudesse ter um outro nome, são braços. Os caras estão ali com tempo suficiente, eles fazem isso aqui, criam uma esquerda, um partido de centro-esquerda, outro que é de esquerda, mas que eles fingem que é de direita, e eles vão ajustando narrativas para te fazer acreditar que ali no meio tem alguma coisa que lhe interesse. Todos são de esquerda. E por que fazem isso? Porque a mentira por si só, ela tem que se remoldar a todo tempo. A verdade não precisa disso. Se a verdade estiver do lado de cá com 1, 2 partidos, e olhe lá, 1 ou 2 políticos de direita, e olhe lá, eles não vão ficar imitando a esquerda para pegar voto da esquerda. Não faz o menor sentido. O discurso da verdade, ele não é adaptativo, ele não fica se adaptando ao momento, à situação. Ele simplesmente é aquilo, o cara acredita naquilo, defende aqueles valores. Por isso que eu estou sempre batendo nos mesmos pontos: defesa da vida, da liberdade, da lei natural, né? Defesa da pessoa ter um direito à propriedade para poder cuidar da sua própria vida, né? Os valores cristãos. Agora se fala muito de judaico-cristão porque são as religiões antigas que ainda... E dentro do que é cristão ali, da religião que respeita, que segue Cristo, Jesus Cristo, tem os protestantes, tem os católicos. Ainda tem uma base ali sólida para alguma coisa. Se bem que eles criam dentro desses braços falsos que vão te enganando, eles criam até religião falsa, se for o caso. Teologia da libertação é falsa. É uma falsa religião. As pessoas que estão lá, de repente, acreditam que é verdadeira, mas está corrompendo. Gramsci já falava isso lá em 1940. Destruir a Igreja Católica por dentro, criando falsos padres, falsos bispos, falsos clérigos e lá vai coisa. De maneira que você não precisa, né? Você é retórico, os comunistas não precisam ir lá e entrar em guerra. Eles corroem aquela instituição por dentro. Inventam mentiras, criam teorias de desinformação. Por isso que esse polvo, que poderia ser uma lula, né, que é um bicho bastante parecido, por coincidência, eu não queria nem falar isso, mas... meu Deus, mas tudo bem, desculpa, eu peço desculpas, não era a intenção entrar nesse ponto. Mas fica ali, criando
narrativas, falsa imprensa, imprensa que parece verdadeira, imprensa que parece que está preocupada com a realidade, imprensa que está preocupada, parece que está preocupada com a verdade. Empresas e pessoas que ficam tentando te vender uma ideia da qual é só uma ilusão, ilusão atrás de ilusão. Descobrir a verdade, seguir a verdade dá trabalho. Eu vi um gerente numa empresa que eu trabalhei que ele falava o seguinte: trabalhar direito dá trabalho. Enganar dá trabalho também. Mas fazer direito, sentar, falar, esse aqui é o meu trabalho, isso que eu tenho que fazer. Então, para descobrir a verdade também dá trabalho. Claro que mentir, numa hora o cara começa se tiver um mínimo de inteligência, ele vai descobrir que chega uma hora que não compensa mais. Mas, enfim, você não vai cair a verdade do céu assim do nada. Você vai ter que se esforçar um pouco para desvendá-la, E os indícios estão aí. Então, para que você não vai, ao menos, desconfiar? Por que não, na verdade? A pergunta é essa. Por que você não vai, ao menos, desconfiar? Opa, peraí, tem uma coisa estranha ali. E eu não estou falando para você confiar em todo mundo, não. Mas se você ainda não entendeu que aqui existe na esquerda uma espécie de camaleão que muda de cor. Você vê que na campanha passada o PT estava usando outra cor. Quem não tem compromisso com a verdade, ele mente a toda hora. É um hábito, é um habitué, o cara está no sangue dele. E aí as pessoas de bem têm dificuldade de enxergar e aceitar isso, porque a pessoa está ali tentando levar uma vida mais normal. Não é perfeita, mas ela comete os seus erros de vez em quando. Mas aquilo não é, vamos dizer assim, não é uma coisa que está no DNA da pessoa. Ela pode cometer um erro aqui, outro ali, mas vai levando a vida. Agora tem gente que faz disso, da mentira, a sua forma de razão de viver e está disposta a tudo para te enganar e levar teu voto. O que vai ter de partido esse ano de 2022 com discursos para te enganar, fingindo ser de direita, fingindo ser conservador, fingindo ser... Olha, quanto mais pessoas aderirem a essas ideias, mais a esquerda vai aderir também, porque eles não têm compromisso com a verdade. Mas não tem gente ruim na direita? Claro que tem gente ruim, boa em todo lugar. Mas está no DNA dos caras e eles não vão largar esse osso assim. Você tem que ficar atento, você tem que pesquisar. Então o que eu estou pedindo para você, e não estou te dizendo que eu sei a verdade, estou dizendo para você o seguinte: desconfie, pense, gaste um pouco de tempo. Esses caras vão estragar sua vida se você não ficar atento. Então não vale a pena gastar um pouquinho de tempo para descobrir quem tem algum discurso que faz algum sentido, que tem alguma relação com a verdade, com a realidade? Muito obrigado pela tua presença aqui. Não deixe de se inscrever, divulgue o vídeo. Vamos elevar o número de pessoas dispostas a ouvir e debater boas ideias. Não gostou, não concordou? Mande aí sua mensagem. Se eu tiver alguma coisa para responder, eu respondo. Senão, só vou pensar no que você falou. Mas muito obrigado, não deixe de clicar lá no sininho em todas as opções para você receber todos os vídeos assim que eu enviar algum vídeo por aqui e até o próximo. Valeu!